dizendo para vocês que realmente fez Cubatão saltar de qualidade. Só que parou naquele tempo, Big. E aí nós temos vários problemas que ficaram parados, que não foram solucionados e que ainda coloca Cubatão numa cidade ainda difícil de se viver sob o ponto de vista da poluição e da exposição da população. Então, nós precisávamos de uma CETESB, sabe, Big, muito mais atuante, mas a cada década que passa, com os governos que são colocados no nosso estado, a CETESB é jogada de escanteio, se torna cada vez mais uma companhia inoperante e ineficiente e um conselho de meio ambiente, então, imprestável para defender os interesses ambientais do nosso estado. Essa é a situação do desmonte que se encontra o sistema ambiental paulista. A questão do estuário, tu acabou esquecendo. Diga-se o que está... as mutações, não, a câncer, a gente né? gosta de comer peixe. Peixe é uma comida maravilhosa, né? Sim, Big. É o que a gente fala. Peixe é saudável, né? É saudável, mas a gente tem que saber qual é, realmente, como você está colocando, qual é a origem desse peixe, né? É desaconselhável que a gente, por exemplo, consuma peixe do nosso estuário. Nosso estuário, como você colocou, Big, ele desde essa década de 80 e depois de alguns anos persistiu a poluição da COSIPA, daquelas indústrias que despejou durante muito tempo, né, produtos dos seus efluentes dentro do estuário, levou a uma taxa de contaminação e de poluição tal dentro do estuário santista que fez com que aquela CETESB daquela época que eu estou te falando, não a da agora, mas aquela CETESB que a gente gostaria que se recuperasse para defender os nossos interesses da população na relação ambiental, ela bloqueou, ela proibiu a dragagem daquele trecho do canal da COSIPA em 1996, devido ao alto índice de contaminação daquele local. Né? E isso se arrastou até 2002, quando nós tivemos o licenciamento, precisava de um licenciamento. Esse licenciamento, Big, foi apresentado para a população, um licenciamento. A população olhou, era contra algumas situações, mas como a orientação do EIA-RIMA era que os resíduos seriam colocados dentro da COSIPA, né? E só lá na terceira ou quarta opção seria utilizado cavas subaquáticas, naquele momento, em 2002, o pessoal ficou tranquilo. Quando chegou em 2008, fomos surpreendidos com um buraco gigantesco do tamanho do Maracanã, dentro do coração do nosso estuário, escavucado, sem proteção nenhuma, totalmente diferente daquilo que foi aprovado no EIA-RIMA, totalmente diferente daquilo que foi apresentado para a população santista, um imbróglio que eles apresentaram e jogaram todo o resíduo contaminado, Big, dentro desse buraco. Isso é uma aberração sob o ponto de vista ambiental. Jamais uma companhia de estado de meio ambiente poderia dar autorização para se fazer um troço desse, desrespeitando tudo aquilo que foi tratado no EIA-RIMA e tudo aquilo que foi apresentado para a população santista. Isso foi uma afronta para a população santista e nós estamos com uma cava aqui anacrônica que não existe parâmetro no mundo e a qualquer momento, porque ela foi feita em cima de um banco de areia, pode desmoronar e espalhar o resíduo pelo estuário todo de novo. Pela essa é a situação toda, né? É Santos, é Cubatão, São Vicente, todo mundo. Eu lembro que uma época aqui, o Rilo, quando era deputado federal... O João Paulo Rilo. Nós tivemos lá, né? Você foi lá, não foi também, junto nessa coisa? Na verdade não, mas foi visitar. Mas qual foi a... Eu não fui, né? Não foi? Não. Então, porque essa cava realmente... É uma coisa completamente... Eu acho que a chuva mistura tudo, é uma loucura, né? É uma aberração, porque não tem proteção, não tem proteção, né? Nenhuma. Como alguém diz, né? Que tem toda a tabela periódica ali naquela... Quer dizer, todos os elementos químicos estão presentes ali naquela cava, né? Perfeito. Então, e ela pode, então, passar, né? Para Sim, o meio Enida, ambiente, porque né? você veja bem, Enida, se a cava que eles chamam de confinada, que é a cava hermética, eles chamam essa de confinada, mas na verdade ela não é confinada, ela é uma cava contida. Se uma cava confinada, que é construída com todos os apetrechos de engenharia para evitar vazamento, e vaza, pouquinho, mas é um vazamento que... Vamos deixar, dá para ir segurando esse vazamento pequenininho que não vai ser tão preocupante. Imagina uma cava sem proteção nenhuma.
Né? E aí, tudo isso sobre a autorização da CETESB, ao qual nós somos totalmente contra, e por isso que há uma ação civil pública do Ministério Público, né, tramitando, e que a gente espera que seja resolvida pela Justiça. Né? E o jeito de se resolver isso é mandar arrancar essa cava daí, porque você veja bem, Neida, se a Prefeitura vem, faz um buraco num terreno qualquer aí no município, e começa a jogar lixo urbano, eu estou falando lixo urbano, né? Que não tem tanto problema. Isso é ambientalmente inaceitável. Imagine fazer isso embaixo da água. Com resíduo tóxico. Com resíduo mutagênico. Com resíduo, se contaminar um peixe e você comer esse peixe, pode vir a desenvolver um problema, inclusive fetal, se a mulher for grávida. E aí, isso acontece, isso passa a acontecer, porque não tem controle nenhum, não existe biomonitoramento na nossa região, e aí quem paga o pato são as famílias. E quem são os culpados? Fica sem saber, porque não há um controle rígido, honesto, com a